Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS. Boa noite, ouvintes da rádio da Universidade 1080 AM. Eu sou Fernando Ávila, mestrando em etnomusicologia, e está começando mais uma edição do programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da Universidade. Coordenação e direção geral, professor doutor Reginaldo Gil Braga e equipe de apresentadores do Etnomus URGS, Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina, formado por mestrandos e doutorandos do Programa de Pós-Graduação em Música da URGS e pesquisadores associados. Hoje teremos como tema de discussão e audição a Tchê Music e a música regional de baile no Rio Grande do Sul. Tema esse que será abordado em minha dissertação de mestrado nessa mesma universidade. De antemão, agradeço a presença do meu convidado Lê Vargas, integrante do grupo Tchê Guri. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos os ouvintes. Prazer estar aqui, conversando um pouco contigo sobre a nossa história, sobre a história da música do Rio Grande do Sul, já que o Tchê Guri faz parte dessa história, né? Independente da qualidade de gostarem ou não, jamais poderá ser falado de história da música do Rio Grande do Sul sem passar, graças a Deus, pelo Tchê Guri. Então, de antemão, vamos iniciar o programa trazendo um exemplo sonoro do Tchê Guri, do grupo Tchê Guri, para o nosso público, nossos ouvintes, terem uma ideia do tipo de música que a gente está discutindo hoje no programa. Perfeito. Vamos ouvir a música Não Vá? Sim. O que você tem para contar para a gente sobre essa música, Lê Vargas? Não Vá, Fernando. Ela foi gravada no nosso primeiro disco, em 1993. Disco esse que nenhuma gravadora queria lançar. Né, tem essa peculiaridade que entramos meio que de favor na gravadora City, porque naquele momento as gravadoras ainda não conheciam essa nova música do Rio Grande do Sul, esse novo formato de cantar, de tocar, haja visto que os grupos eram todos tradicionais, né? Essa época que você menciona é década de 90? 90, início da década de 90, né? Esse primeiro CD do Tchê Guri, que tem Não Vá, é em 93. E nenhuma gravadora compreendia esse formato. E a gravadora City nos fez uma proposta, olha, nós lançamos o disco e tal, meio que de favor mesmo, assim. E aquele ano o Tchê Guri foi o grupo que mais vendeu o disco no Rio Grande do Sul, passando as marcas aí de grupos famosos, grupos já consolidados que vendiam muito bem, e o Tchê Guri naquele ano foi uma grande surpresa para todo o mercado fonográfico. Muito bem, então ficamos com a música Não Vá. Porque o tempo
No programa anterior, eu debati com Daltro Bertucci sobre aquela fase inicial da música de baile no Rio Grande do Sul com os irmãos Bertucci, na década de 1950. Após esse período, muitos grupos inspirados naquela dupla, como os Serranos, os Mirins, os Monarcas, marcaram seu nome na música do Rio Grande do Sul. Eu queria saber, Lê Vargas, o que você tem a destacar que seja relevante na sua trajetória musical e que tenha direta inspiração nesses grupos. Olha, Fernando, não tem como um tocador de baile como eu, né, que sou criado na música de baile do Rio Grande do Sul, não destacar todos esses grupos que tu mencionaste e acima de tudo, prestigiá-los, porque são os caras que realmente fizeram a nossa música, os grooves que esses caras inventaram, até hoje nós fizemos nos bailes, os riffs, né, os ritmos, os estilos que eles lançaram, até hoje são feitos. Então, nós somos muito gratos a todos eles, mas principalmente nós do Tchê Guri temos uma identificação muito grande com os mirins, porque o primeiro baile gaúcho que eu e meus irmãos, que somos fundadores do Tchê Guri, que nós fomos, foi dos mirins. E aquilo nos encantou. Então eu queria saber de ti como é que foi a fase inicial do grupo Tchê Guri, que não foi com esse nome que surgiu. Sim. O grupo, não é mesmo? Era um nome muito melhor, né, cara? Miringuaçu. Miringuaçu. Horrível, né? Não faria sucesso na rua lá de casa, né? O nome Tupi-Guarani quer dizer pequenos e grandes. Né? Nós tínhamos a parte velha da banda, que era meu pai mais 2 senhores, e eu e meus 2 irmãos, mais um menino que tocava bateria, que era o Mirim. Então, Mirim e Iguaçu, né? Ah, sim. Entendeu? Mirim pequeno, Iguaçu grande em Tupi-Guarani, né? Uhum. Então, foi um patrão de CTG aqui de São Leopoldo que nos deu esse nome e tal. Um nome nada comercial, né? Exato. Mas era famosíssimo na nossa rua, né? Na rua, sim. Rapaz, quando fomos trocar esse nome, foi uma briga na família. Como vocês já são famosos e tal, com Mirim Iguaçu? Que nada, ninguém nos conhecia, né? Muito bem. E era um grupo, então, que já trazia muitos jovens. Sim, eram 4 jovens mesmo, guris, né? Crianças quase, assim. E a música de vocês dialogava com aquela música mais tradicional, antiga? Só com a música tradicional. Porque o repertório gaúcho era um repertório muito tradicional. Ainda não existia uma abertura para uma nova linguagem, né? Quer tocar música gaúcha, era aquele repertório ainda. Jamais, Fernando, se falava em colocar alguma coisa extra repertório gauchesco. Não tinha como, certo, né? Então, nós até ali, nós tínhamos essa consciência, que tocar música gaúcha é aquela que era feita, né? Sim. Até um determinado momento que nós começamos a fazer a nossa e fazia umas coisas que não existiam, assim. Claro que não se inventa nada, né? Sim. Nós temos essa consciência que nós não inventamos nada, mas naquele período era uma verdade nossa, certo, né? Por sermos criados em São Leopoldo, que é asfalto, né, cara? Nós não somos no campo, apesar de ter um relativo conhecimento, porque meu avô tinha um sítio, nós fomos criados no sítio do vô, a cavalo com ele, nós temos um relativo conhecimento do campo, mas a nossa música é do asfalto. E o nome Tchê Guri, quando é que surgiu, então? O Tchê Guri veio quando nós fomos trabalhar com os Garotos de Ouro. Que era um outro grupo? Que era um outro grupo famosíssimo na época, né, em 91, 92, foi o momento que nós fomos trabalhar com os Garotos de Ouro. Eles compraram o Miringuaçu, porque nós não tínhamos equipamento, não tínhamos o ônibus, né, para viajar, e eles já tinham toda essa estrutura para nos dar. E nós fomos para Cruz Alta. Lá, cara, quando nós fomos registrar o nome Miringuaçu, que graças a Deus não deu certo, não pôde ser registrado, nós tivemos que inventar um outro nome, que nós tínhamos uma turnê marcada pro Nordeste já, e tinha que fazer um cartaz, tinha que mandar pros caras e tal. Aí passamos uma noite pensando em nomes e tal, que tinha que ser feito no outro dia, tal, o registro. E aí surgiu o nome Tchê Piá, que o Ayrton Machado, que é o proprietário do Garotos de Ouro, falou Tchê Piá, e o meu irmão Fábio disse, não, cara, então vamos botar Tchê Guri. Guri é uma palavra que se usa mais ainda que piá. Muito bem. E concomitantemente nessa época com vocês, você citou agora há pouco o Garotos de Ouro, né? Então o Tchê Guri, surgiram também outros grupos com o nome Tchê no seu título, né? Isso. Entre eles temos o Tchê Garotos, famosíssimo, Tchê Barbaridade. Também, né? Também. Então eu convido a gente a ouvir agora uma música de um desses grupos. Perfeito. Que é o Tchê Barbaridade, que também fez muito sucesso e até hoje está atuando sucesso na música regional de baile do Rio Grande do Sul. Vamos ouvir Moça Fandangueira.
gente no baile, vestido mais lindo não vi. Garantia que ia dançar, seu olhar intimava o gaiteiro, pra tocar sua melhor maneira, pois ela só quer saranjar. Essa é a moça fandangueira. Moça fandangueira, Gosto do jeito que ela sorri ao dançar. moça fandangueira, Alegria estampa seu rosto, jeitinho de amar. Disparou o meu coração quando o cheiro de grave e canela espalhou-se por todo o salão. Tava vindo do corpinho dela, já não quero parar de dançar. Seu gaiteiro não pare a maneira, comecei a me apaixonar por essa moça fandangueira. moça fandangueira, Gosto do jeito que ela sorri ao dançar. moça fandangueira, Alegria estampa seu rosto, jeitinho de amar. Disparou o meu coração quando um cheiro de cravo e canela espalhou-se por todo o salão. Tava vindo do corpinho dela, já não quero parar de dançar. Seu gaiteiro não para a maneira, comecei a me apaixonar por essa moça fandangueira. moça fandangueira, Gosto do jeito que ela sorri ao dançar. moça fandangueira, Alegria estampa seu rosto, jeitinho de amar. Esse é o Músicas do Mundo e eu sou Fernando Ávila na locução. Sigo aqui o meu bate-papo com Lê Vargas do grupo Tcheguri e eu quero perguntar para ele como se deu essa primeira experiência de atuação do grupo Tcheguri fora dos limites do Rio Grande do Sul, ainda na década de 90. Olha, Fernando, eu creio que esse foi um período talvez dos mais importantes da nossa carreira, porque esse afastamento aqui fisicamente, né, do Rio Grande do Sul e indo experimentar coisas no extremo do país, nos fez abrir muito a cabeça para a música em si e também, cara, nos fez perceber e aprender a fazer com que o público ficasse no nosso show, um público que não era um público gaúcho. Então a gente tinha que fazer alguma forma de aquelas pessoas prestarem atenção em nós. E ali, em 91, 92, a lambada estava estourada no Brasil e nós fomos trabalhar no norte, né, concorrendo diretamente com banda de lambada, em feira agropecuária e tudo mais. E então a gente começou a misturar um pouco desse ritmo no vaneirão. E aquilo começou a surgir, o povo começou a curtir aquilo lá nas feiras, sabe? Vocês traziam essa experiência de outros mundos musicais. Exato, para dentro música do vaneirão. Dentro do vaneirão. A gente percebeu que era muito parecido, né? O ritmo era extremamente parecido, era dançante, as músicas eram alegres, e só mudava um pouquinho o riff da caixa, da bateria com a guitarra. A gente cansava de fazer no meio do vaneirão só a levadinha de lambada, só a levadinha. E aquilo o povo foi curtindo. E lá também, Fernando, daí, ok, a lambada estourada, a gente fazendo isso. Como a gente ficou muito tempo lá, cara, nós começamos a preparar o nosso primeiro repertório de CD, né? E com essa distância, já não tendo tanto essa vivência com o vocabulário daqui e tal, a gente começou a fazer o nosso repertório, cara, que contava aquele dia a dia dos bailes e tudo mais. Então, eu creio que esse período foi um período decisivo na nossa carreira. E qual era a instrumentação de vocês nessa época? Uma instrumentação normal já dos grupos de baile. Bateria, guitarra, acordeon, contrabaixo, né? Na época ainda não usávamos percussão. Não usávamos. Não. No disco foi usado uma percussãozinha muito leve, eletrônica, só para dar um molhozinho, mas muito de leve. Nós começamos a usar a percussão pesada a partir do quarto CD do Tcheguri. Certo.
No programa anterior, eu debati com o Dalto Bertucci a temática dos irmãos Bertucci, eles que incorporaram na música regional de baile o dueto de acordeon, Sim. que muitos grupos posteriormente passaram a utilizar também. Claro. Vocês, nessa época, não utilizavam 2 acordeons? Não. O Alex tocou durante muito tempo sozinho, só ele. Alex, o o acordeonista meu irmão, do seu o Alex Vargas. E o Alex tocava sozinho o baile. Naquela época ainda, Fernando, os acordeonistas tocavam sentado. Podia tocar sentado no baile. Hoje é inadmissível. Somente o acordeonista tocava sentado? Somente o acordeonista. Mas eram 5, 6 horas de baile, né, cara? Então era, o acordeão é um instrumento pesado, né? Ele começa com 11 quilos, termina com 27 nas costas do cara, depois de... E hoje a dinâmica do baile, se eu estiver tocando de pé, fazendo a coreografia, né? Infelizmente o acordeonista não presta. Muito bem. E me conte um pouquinho depois, então, no final da década de 90, essa altura vocês já tinham lançado alguns discos, não é mesmo? Sim. E uma grande editora do Brasil convidou vocês a participarem de uma coletânea, de um disco. Perfeito. Que reunia vários grupos da época. Exato. E que ganhou o nome de Tchê Music. Exato. Esse nome Tchê Music veio dessa editora, né? Esse movimento já existia aqui no Sul, mas não tinha nome. Que era o movimento dos 3 Tchê. Né, o Tiguri, Tchê Barbaridade, Tchê Garotos, que estavam levando multidões para dentro dos CTGs e ninguém entendia o que era aquilo. Os músicos gaúchos passaram a ser mais artistas, né? Começou a existir esse business musical aqui no Rio Grande do Sul que até então não existia tanto. Era lá, tocava o baile e deu. Sim. E começou a haver uma revolução de camarim, que até então não existia também, né? E então, vocês atraíam um público mais jovem. Muito jovem. Existia uma empatia, né? Do público assim conosco, porque não existiam grupos jovens que tocavam vaneirão. Eram feitos por músicos mais de idade e tal. Então a gurizada ia no CTG junto com o pai e com a mãe, mas nem dava muita bola pro palco. Quando começaram a olhar pro palco e viram que tinha uns guris tocando, e tipo, eu também posso fazer isso. Pô, esses caras estão falando o que eu gosto. Sabe? Começou a existir esse movimento, né? Nós cansamos de tocar baile, assim, que os patrões falavam, olha, eu contratei vocês porque a Invernada pediu, eu não gosto de vocês, sabe? Nós dizíamos, pô, que bom que tu contratou, a gente agradece muito. E a Invernada vai estar no baile? Vai, então a gente toca pra eles, sabe? Então muito aconteceu mesmo. Muito bem. Então vamos ouvir agora um exemplo musical que no seu nome já carrega essa coisa jovem do gaúcho. E essa faixa também integrou esse disco que nós citamos anteriormente, que é o disco Tchê Music, né? A música Guria. Guria, Tchê Guri. Essa música é um grande sucesso na nossa carreira, Fernando. Nós devemos muito a essa música, né? Primeiro que nós tivemos a honra de gravar com o grupo Roupa Nova essa música, né? Ela foi toda produzida pelo Ricardo Fegali. Essa música é do Fegali com o meu irmão Fábio Vargas, né? Então, nós fãs do Roupa Nova até embaixo da água, chegamos lá para gravar, o cara nos produziu. Então já somos gratos a ela por isso, só por isso. Mas não, ela abriu as portas de todas as emissoras de rádio FM do Paraná para baixo, que até então não rodavam grupos de bombacha. Rodavam às 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, na programação normal não rodava. Sim. E com essa canção, o Tchê Guri abriu essas portas do FM para os grupos de bombacha. Então a gente deve muito a essa canção. Quando te olho, bate mais forte meu coração. Guria, tu nunca foi minha, do jeito que eu tinha pensado em te amar. É o mesmo que leva o sonho de não ter chegado ao fim. A mão que afaga sumiu do meu lado e o tempo não teve piedade de mim. Deixou a tristeza, o olhar de princesa, e agora estou só pensando em ti, guria.
corria, beijava tua boca, te deixava louca de tanto te amar. Guria, porque foi embora de um guri que chora, querendo te amar. É o mesmo que leva o sonho de não ter chegado ao fim. A mão que afaga sumiu do meu lado. O tempo não teve piedade de mim. Deixou a tristeza, olhar de princesa. E agora só fico pensando em ti, guria. Quando te olho, bate mais forte meu coração. Guria, beijava tua boca, te deixava louca de tanto te amar. Guria, tu nunca foi minha, do jeito que eu tinha pensado em te amar. Guria. Pois bem, Lê Vargas, eu gostaria de comentar com você agora sobre a relação do Tchê Music com o movimento tradicionalista gaúcho, né, na sigla MTG, que durante esse final da década de 90 e anos 2000 houveram várias dissonâncias, vários entraves entre a entidade Movimento Tradicionalista Gaúcho e os grupos de baile do Tchê Music. Então nos conta para nós como é que se deu isso e também sobre a questão da proibição de atuação de vocês nessas entidades tradicionalistas que eram CTGs, né? E sobre essa carta de princípios que foi divulgada. Olha, na época, Fernando, nós realmente fomos proibidos de tocar dentro dos CTGs. Existiu uma carta do MTG indicando que os CTGs que contratassem os tchês estaria desfiliado do MTG. Desfiliando os CTGs do MTG, os CTGs não poderiam mais concorrer em rodeios. E os CTGs têm as invernadas, têm os seus elencos artísticos para isso, né? Então foi uma proibição de trabalho. Mas nós também hoje, com a maturidade, a gente percebe também que nós fomos muito rebeldes e radicais, assim como eles também foram, né? Eu acho que as duas partes erraram. Nós, por sermos guris, e quando proíbe um guri de fazer um troço, aí que ele quer fazer, né? Então, o MTG deveria ter proposto um bate-papo, um diálogo de gurizada. Vocês estão apertando demais, vocês estão enlouquecendo, né? Vamos achar um meio termo para isso aí. Vocês quando vier tocar no CTG, tenta tocar um pouquinho menos que essas coisas que vocês tocam, né? Vamos tentar amenizar isso para vocês continuar trazendo os jovens para cá, né? Porque esse foi um grande papel dos tchês, foi trazer novamente os jovens para dentro do CTG. Exato, cara. Sabe, a gente... isso eu falo com muito orgulho. Óbvio que o CTG, o movimento, é muito maior que o Tchê Guri. É muito maior. Mas naquele período nós tivemos uma importância muito grande para o movimento, que foi essa revitalização, certo? Mas é óbvio, se não existisse o Tchê Guri, existiria outras formas de trazer os jovens. Pois bem, eu creio que houve esse erro de não haver um diálogo e sim simplesmente uma proibição e uma obrigação de fazer daquela forma. Muito bem. Né? Então, eu acho que as duas partes erraram. Hoje a gente percebe isso.
Mas, por um outro lado, o MTG nos obrigou a procurar um outro mercado de trabalho, que foram shows em prefeituras, em casas noturnas, casas de espetáculos. E hoje nós voltamos a trabalhar dentro dos CTGs com muito orgulho, somos muito bem recebidos, né? Mas a gente pondera, pondera. E esses entraves que surgiram na época se deram basicamente a partir do que, assim? Vocês tocavam trajados de... Sempre pilcha, bombacha? Sempre. Mas era a temática das músicas? A temática. E eles acreditavam, Fernando, que os tchês levavam para dentro do CTG um outro tipo de música. Eles acreditavam isso. E não era isso que acontecia. Pela forma que as pessoas começaram a dançar, pela forma que o público começou a se portar dentro do MTG, eles acreditavam que eram os grupos que estavam fazendo isso. E a nossa música foi a mesma. Tanto é que nós tocávamos Monarcas e a galera dançava daquela forma que eles queriam dançar. Então, eu creio que os grupos não foram os culpados disso acontecer. Certo. Né? E você me contou certo dia, nas nossas conversas anteriores, já que você é um colaborador da minha pesquisa, que numa certa oportunidade vieram alguns músicos baianos para cá sim. tocarem num evento em Porto Alegre. Exato. E esses músicos acabaram ficando. Sim, os caras ficaram aí. Como é que foi essa história? Eram percussionistas, Eram percussionistas, vieram com um trio elétrico fazer um trabalho aqui em Porto Alegre e o trio voltou lá para Bahia e eles ficaram aí. Eram 3 percussionistas. E os caras tocavam muito bem. E foi justamente no momento em que a gente estava inserindo a percussão pesada, assim mesmo, na música gaúcha. Cara, tem uma ligação muito forte, ritmicamente falando, da música da Bahia com a nossa. Do axé music. Exato. Porque é um quarto-quartos e é a mesma coisa. Se desmembrar isso na percussão, desmembrar na bateria, vira a mesma coisa, né? Eles têm um molejo que é peculiar da região, já que o gaúcho é mais seco para dançar, tudo para falar é mais seco. Então, a gente achou que a gente precisa desse molejo aqui também. E vocês contrataram, então? E contratamos esses caras para tocar. Né? O Tchê Garoto ficou com um, o Tchê Barbaridade ficou com outro, e nós ficamos com outro. Então aumentou o grupo de músicos. Sim. E isso para os CTGs, nossa, obviamente, aumentou o valor do cachê. Também. E o barulho, eles falavam, não o som, o barulho da percussão os incomodava muito. Né? E isso foi então aceito ou houve dificuldades? Muita dificuldade. Teve lugares que nós chegamos assim, vocês nem montam isso aqui. Sabe, tinha percussionistas que ficavam dormindo durante o baile. Cara, aconteceu isso, sabe? E hoje em dia vocês ainda... Hoje não, nós não temos mais percussão. Certo. Né? Quando a gente fez essa retomada para a música mais tradicional, que a gente optou em voltar a usar bombacha, em voltar a tocar dentro dos CTGs, a gente sabia como nós tínhamos que nos portar. Né? Certo. Eu, quando vou na tua casa, Fernando, eu tenho que me portar de acordo com as tuas regras, né, dentro da tua casa. Sim. E nós queríamos voltar dentro do CTG. Então a gente se colocou dessa forma. Tá. Muito bem, Lê Vargas. Vamos ouvir agora, então, uma gravação do grupo Garotos de Ouro com a música Barquinho. Maravilha. Que foi uma música gravada também pelo grupo Tradição do Mato Grosso do Sul. Sim. E que traz bastante carregado essa coisa da percussão na música de baile. Garotos de Ouro e o Barquinho. Lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho. Lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho. Remando, remando, remando no barquinho. Remando, remando, remando no barquinho. Quero ver garotos e ouro. Lá vai meu amor, lá vai meu amorzinho. Lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho.
fazendo um pedido pra maré que te levou. É que eu tô com saudade de tu. Eu tô. Mar, oh mar, pega, amarra, segura, traz o meu amor pra cá. Mar, oh mar, pega, amarra, segura, traz o meu amor pra cá. Lá vai o meu amor, lá vai o meu amor. Lá vai o meu amor. Esse é o Músicas do Mundo e eu sou o Fernando Ávila. Estamos aqui com o nosso convidado especial, Lê Vargas, do grupo Tcheguri. E eu gostaria de conversar contigo, Lê, a respeito dessa nova forma de se dançar nos bailes em que os grupos de Tchê Music atuavam, intitulada machixe. Como é que se deu isso? Vocês incentivaram essa dança? É uma dança mais sensual? Ou foi os dançarinos que criaram? Olha, Fernando, isso é uma coisa que realmente veio da popularização da música gaúcha, né? Pessoas que não frequentavam CTG queriam dançar aquilo, mas não sabiam dançar realmente como é a dança do CTG, do Centro de Tradições. E inventaram uma forma mais, vamos dizer, sei lá, despojada, mais sensual, porque nós começamos a tocar em lugares que não eram Centro de Tradições e lá podia dançar de qualquer forma, né? Então, como eles não frequentavam o Centro de Tradições, dançaram do jeito dele. E alguém intitulou como machixe, que não tem a ver com o machixe lá do centro do país, né? Uhum. Mas alguém intitulou dessa forma. Eu creio que isso veio mesmo da popularização da música gaúcha, que até então era só de dentro do centro. E isso é um fenômeno mais dos anos 2000, essa dança, ou já vem lá da década de 90? Do final da década de 90. Muito bem. E nós tivemos aqui em Porto Alegre, por exemplo, cursos de machixe. Sim. Os clubes, por exemplo, Clube Farrapos, uhum. né, oferecia cursos. Grupos chamados a Gangue do Machixe. Exato. Né, Exército do Machixe, era um monte de coisas do machixe, assim, era muito legal. E passou a se integrar também na temática, nas letras das canções dos grupos, né? Sim, nós nunca falamos nisso. O Tcheguri nunca falou no machixe. Pois bem. Nas suas letras. Mas, e eu creio que o machixe é a dança, não a música. Sim. Vamos ouvir, então, um exemplo que traz o machixe na sua letra? Sim. Um exemplo do grupo Tchê Barbaridade, Mania de Dançar. Quero dançar! Acaba o fim de semana, tô disposto a ir no pé. Quero dançar. Sexta, sábado, domingo, danço tudo que vier. Quero dançar. Minha fama
esse cheiro que eu não tô nem aí. Não inventaram nada que possa me acalmar desta mania muito louca de querer dançar. E assim, o programa fica por aqui. Eu sou o Fernando Ávila na locução e o programa teve a produção do Etnomus URGS, Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina. Coordenação geral do professor Dr. Reginaldo Gil Braga e apoio de Ana Laura Freitas. Na técnica, Jefferson Gomes. Até a próxima edição, na segunda-feira, às 20h30. Músicas do Mundo. Etnomusicologia na Rádio da Universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS.